Meus queridos, precisamos falar nessa noite sobre arrependimento. Salmo 51, deixa a sua Bíblia aberta. Não vamos fazer a leitura agora, mas vamos fazer essa leitura enquanto nós caminhamos o nosso sermão. Conforme ele for sendo, então, apresentado, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Deixa a sua Bíblia aí aberta. Deixe marcado esse texto, tão conhecido, tão marcante, dentro da história do rei Davi, e que, além de falar, claro, sobre o tema arrependimento, traz lições sobre vários outros temas que são importantes para descobrirmos como que, mesmo em relação à manifestação do pecado, como Deus manifesta a sua misericórdia, como que Deus dá a oportunidade àqueles que sinceramente se arrependem, voltam para Ele, como que Deus usa seres humanos como nós para dar continuidade ao plano que Ele tem para cada um de nós. Mas hoje vamos falar sobre arrependimento. E, categoricamente, esse tema é um tema central na realidade humana, numa proposta de manutenção dos relacionamentos. Qual é o relacionamento? Quais são os relacionamentos que não necessitam de arrependimento? Quando duas pessoas se propõem a se relacionar, qual deles que não falha? Numa oportunidade em que falhou, que não precisa dessa consciência de que precisa mudar, de que precisa melhorar, e aí então arrependido, sinceramente, chega diante do ofendido e diz assim: olha, me perdoa, eu errei. E para poder fazer isso, meus queridos, isso é uma ação sobrenatural, tanto para que possamos chegar diante do ofendido e pedir perdão, mesmo quando nós somos ofendidos, para ministrar perdão. Fala assim: olha, eu perdoo você. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Nenhum de nós está isento de cometer erros. Quem nunca falhou, levante a mão. Pegue a primeira pedra. Jogue a primeira pedra. Apenas o arrependimento sincero, meus irmãos. E quando a gente fala sobre arrependimento sincero, nós estamos falando de frutos. Arrependimento sincero é fruto de arrependimento. Não é só dizer estou arrependido daquilo que fiz, mas é mostrar que de fato está arrependido. E aí, sendo capaz, esses frutos de promover a restauração das relações. É só o que resolve. Quando o arrependido dá frutos e as relações que outrora foram afetadas pelos nossos erros, pelas nossas falhas, podem ser, portanto, restaurados. Isso é possível, irmãos? É possível restaurar relações afetadas quando há o arrependimento sincero? É ou não é? Sim, irmãos, sem dúvidas. Mas, como eu disse, é preciso que aquele que errou esteja sinceramente arrependido e o ofendido esteja prontamente aberto a dizer: eu te perdoo. Então, o arrependimento ele se torna este instrumento que vai permitir que essas ações sejam consertadas na medida do possível. Será que essas relações afetadas pelos nossos erros, elas sempre são restauradas em 100%? Uma amizade, de repente, afetada, categoricamente vai voltar
ou pode voltar a ser em 100% restaurada? Ser como era antes? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. E por que isso acontece? Por falha de quem? Por que não pode voltar a ser como era no passado? Por minha causa, por sua causa. Porque a gente não sabe, às vezes, lidar com algumas questões que fogem do nosso programado. Aí é onde a gente consegue conhecer também um pouco mais acerca do caráter de Deus e perceber que, de fato, Deus está além de nós. Além, muito, infinitamente além, quando Ele fala que Ele perdoa os nossos pecados, lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles não se lembra mais. Eu e você somos assim? A gente se esquece completamente, voltamos e propomos uma relação novamente com aqueles que nos ofenderam, como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido? Ou será que sempre vai ter aquela centelha, né? Aquela memóriazinha lá no fundo? Assim, esse camarada, eu lembro o que ele fez, será que vai fazer de novo? Será que confio ou não confio? Às vezes passa isso pela nossa cabeça. Segundo as Escrituras, a palavra grega para arrependimento é metanoia. Talvez você já tenha ouvido essa palavra e ela significa conversão. Significa mudança de direção, de mente, de atitudes, mudanças de temperamentos. Entende-se, portanto, que esses erros cometidos, eles são a principal causa do rompimento das nossas relações, uns com os outros ou com Deus, e que impede, naturalmente, de que a gente desfrute das bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós, ou que um relacionamento pode oferecer para cada um de nós. Os nossos erros afetam isso. Os nossos erros afetam aquilo que podemos, de fato, tirar de benefícios em uma relação. As nossas mentiras, a nossa falsidade, aquilo que sai da nossa boca, ou atitudes equivocadas, impedem que a gente possa usufruir das bênçãos dos relacionamentos que Deus preparou para a gente. Quem é ou quem são as causas ou a causa do impedimento desse desfrute? Deus. É Deus o culpado da gente não desfrutar de tudo aquilo que a gente poderia desfrutar? Ou somos nós? Arrependimento, segundo as Escrituras, implica, portanto, em transformação completa de vida. Busca por santidade e decisão sincera de não mais reincidir nos mesmos erros. Portanto, falar sobre arrependimento é falar sobre sinceridade, nessa compreensão do que o pecado causou e de um sincero desejo de não mais fazer aquilo que nós fizemos para destruir as nossas relações. A gente compreende o mal que foi feito e a gente sinceramente diz, olha, eu não quero que isso mais aconteça. Talvez você saiba que o Salmo 51 não é um salmo aleatório nos salmos, né? Ele está dentro de um conjunto que é chamado de salmos penitenciais. Por exemplo, o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 102, o Salmo 130 e o Salmo 146 estão dentro de um mesmo grupo de salmos. E o contexto em que esses salmos foram escritos é justamente dentro de um contexto de consciência, de reconhecimento de que, através, então, do sofrimento físico, emocional e espiritual, esse indivíduo que errou, que pecou, ele
precisa de graça, misericórdia, perdão e restauração de Deus. Ou seja, ele está plenamente ciente do erro que ele cometeu. Por isso que ele, então, se volta para buscar perdão e restauração das suas relações. Então, esses salmos penitenciais, eles expressam aí a declaração de um pecador consciente, sinceramente arrependido dos seus pecados e da sua miséria, que reconhece que então ele se encontra afastado de Deus e ele clama a Deus por reconciliação e redenção. Porque a gente não pode, então, chegar a uma restauração nos relacionamentos se não houver essa consciência do que a gente fez. Só está ou só se é verdadeiramente arrependido quando nós somos tomados dessa consciência. Que há uma pessoa que foi ofendida e a gente se coloca diante dela, humilhado, consciente de que o que a gente fez não deveria ter acontecido. E a gente fala assim, olha, eu vou lutar, batalhar para que eu nunca mais possa entristecer você. Quando você tomou consciência da sua relação com Deus, da sua vida e da sua relação com Deus, você foi tomado por qual sentimento? Eu cheguei até o Evangelho por meio da consciência de que se eu não me convertesse, eu estaria no inferno. Será que foi só isso? Ou será que fomos tomados de uma consciência de que o nosso pecado era e ainda é a principal causa do rompimento das nossas relações? O quanto isso, como eu disse, afeta o nosso relacionamento com Deus, a nossa proposta relacional com Deus. O quanto o nosso pecado nos afasta das pessoas que nós mais amamos. Portanto, qual é a nossa atitude diante dessa consciência? Permanecer na mesma condição, como se nada tivesse acontecido, como se não fosse talvez um erro grave, como se a nossa relação com o outro e com Deus não tivesse tanta importância para nós. Então, por isso que a gente não faz nada, não toma nenhuma providência, não nos aproximamos de Deus com essa consciência de que nós somos terríveis, depravados, pecadores, sujos, e que precisamos de purificação, de restauração nas nossas relações com Deus. Porque sabe o que acontece? A gente fica ainda catalogando os pecados. Esse pecadinho aqui, olha, Deus nem se importa, você pode cometer quanto quiser. Deus só se importa com os chamados pecadões. Mas a sua e a minha negligência para com as coisas de Deus, a nossa falta de cristianismo, será que não está entristecendo o coração de Deus e a gente precisa de arrependimento? A maneira como a gente vivencia o cristianismo. Será que ainda estamos nos assemelhando aos religiosos da época de Jesus? Estamos todos ornamentados como religiosos, como crentes, mas quando Deus olha para dentro de nós, vê que não tem absolutamente nenhuma proposta de um relacionamento sincero e íntegro com Ele. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, não em falsidade. Não nessa consciência de que esses pecadinhos não são nocivos, porque são sim, são venenos para a alma, são venenos para os nossos relacionamentos, e a gente precisa tomar consciência disso. O contexto aqui, ele faz essa
referência, irmãos, e a gente sabe disso, aos momentos mais sombrios da vida do rei Davi, registrados lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Se você ainda não conhece essa história, se você se esqueceu de alguns detalhes, por favor, chegando na sua casa, pega esses 2 capítulos e dá uma lida. Ajude esse tema aqui, trabalhado conosco aqui nessa noite, no alto das minhas limitações, dos meus erros. Faça com que o seu tempo a sós com Deus possa ser muito mais enriquecido, enquanto você tem contato com a palavra do Senhor. Então, nós temos nesses capítulos, né, no 11 e no 12, registrado em 2 Samuel, essa queda de Davi. Uma queda ética, uma queda moral e uma queda espiritual. Adultério, assassinato, premeditação, né? É um assassinato premeditado, todo elaborado para tentar, de alguma forma, encobertar o seu pecado, para que ele saísse, né, bem na fita, encobrindo o seu adultério e a gravidez de Batseba. Deixa eu dar um jeitinho aqui, para que o marido não descubra que fui eu, que sou eu o pai da criança. Porque naquela época não tinha ratinho para poder fazer exame de DNA. Por que esse salmo, ele se torna um salmo tão especial, tão importante para nós? Por quê? Justamente porque esse salmo, ele é fruto de uma experiência. Por mais trágica e real que fosse, pessoal que fosse, desse pecador que ele reconhece. Claro que depois de ser confrontado pelo profeta, reconhece os erros que ele cometeu. Mas qual foi a postura que Davi teve? Depois de confrontado, ele vai a Deus, ele recorre a Deus, ele está convicto das suas falhas, e ele clama a Deus por perdão e por restauração. Lembre-se disso, irmãos, toda queda, ela se dá em um processo. Não acontece assim. Não acontece do nada. O processo da queda começa com muita coisa antes. Desde uma intenção, desde uma premeditação, desde um maquinar na nossa mente. Porque o pecado nasce onde? No nosso coração, e a gente vai fazendo o quê? Alimentando aquele desejo. Entra pelos olhos, vai até o nosso coração, começa a ser tramado na nossa mente. Esse é o processo da queda de muitas pessoas. E é onde a gente precisa ficar esperto, porque é aí que o diabo quer passar a perna em mim e em você. Sabia disso? Algo que está entrando nos nossos olhos, alimentando os nossos desejos, onde a gente vai dar vazão a isso, até que no final, com a oportunidade certa, a gente fala assim: eu não posso perder isso. E aí você cai. Aí a queda acontece. Na verdade, já aconteceu há muito tempo. O adultério se deu aonde? Só no ato, quando ele se deitou com Batseba? No seu coração, nos olhos. Qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério no seu coração, porque é aqui que começa a ser alimentado o nosso pecado. O que diz lá no capítulo 11 de Samuel? E já no começo, no primeiro verso, nos é apresentado esse ambiente interno e externo que levaram então à consumação do pecado de Davi. O que diz no versículo 1 de 2 Samuel 11?
na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Aí, dando continuidade, diz: mas Davi permaneceu em Jerusalém. Na época em que todos os reis saíam para as batalhas, o que aconteceu com o rei Davi? Ele não foi. Não foi. Será que a gente consegue tirar alguma lição naquilo que o texto nos coloca, nos apresenta? O registro está aqui não por acaso, mas para dizer que há toda uma ambientação, o pecado então, não é? À espreita, procurando alguém que possa aproveitá-lo. Quando os reis saíam, ele não saiu. Quando os reis iriam batalhar, guerrear, Davi decidiu ficar em casa. Quando ele decidiu ficar em casa, mente vazia, oficina do diabo. Deixa eu dar uma passadinha ali na varanda. Vou contemplar a paisagem. E os olhos dele fez o quê? Como um radar, olhando. E aí, onde é que os olhos dele pararam? Opa, achei. Achei o que o meu desejo quer. O meu coração quer. Ah, não posso perder essa bênção. Olha só, e eu tenho poder para ter a mulher que eu quiser. O pecado começa a ser, então, trabalhado na vida dele. Começa a dominar o coração de Davi, para que ele, então, perdesse a sua comunhão com Deus. Como eu disse, que lição que a gente tira disso? Não está no lugar onde Deus deseja que estejamos, ou estamos onde Deus não deseja, pode nos custar algo extremamente valioso e irreparável. Já perguntou, Deus, onde o Senhor quer que eu esteja? Será que o Senhor quer que eu esteja nesse lugar? Será que o Senhor deseja que eu esteja fazendo isso? Isso realmente agrada o Senhor? A gente pergunta isso. Estamos numa comunhão íntima com Deus, ao ponto de conversar com Deus sobre as ações do nosso dia a dia? Como podemos, de fato, investir no nosso relacionamento com Ele? Nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, fazer algo que de tal forma possa glorificar, alegrar o coração de Deus. Será que é isso que permeia a nossa proposta relacional com Deus? Será que a gente de fato quer isso? Investirmos na nossa relação com Deus, para não pecarmos contra o Senhor, para não entristecermos o coração do Senhor, para não darmos vazão, de tal forma prepararmos uma situação para que a gente então caia. Às vezes alguns só estão esperando a oportunidade certa, porque a intenção, a motivação já tem, no coração ainda que não foi colocado para que o Senhor possa transformá-lo completamente. Porque esse é o centro da transformação. Se Deus não nos der um coração novo, o nosso coração será guiado pelo nosso mau desejo. Pelo nosso mau desejo. Isso é natural do ser humano. Natural. É quem a gente é. Nós somos seres humanos caídos, que precisam de purificação, de santificação, da graça e da misericórdia do Senhor, da restauração do Senhor sobre as nossas vidas, purificando essas nossas intenções, para que a gente não se entregue às nossas paixões e aos nossos desejos. Portanto, aí é onde entra a necessidade de estabelecermos um padrão espiritual e permanecermos nele. O que a gente estabelece de padrão
de modelo espiritual, para que a gente possa permanecer nele. Como integridade, postura, nas nossas, como homens, falando aos homens, estabelecendo um padrão espiritual no nosso trato com as mulheres. Como a gente fala, como que nós nos relacionamos com ela. Será que a gente toca onde não deve? Será que a gente tem uma intenção equivocada quando a gente vai cumprimentá-las? Será que a gente para pensar nisso? Nos mínimos detalhes. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Não podemos prejudicar os nossos relacionamentos, dando vazão à nossa carne nessa proposta. A gente precisa santificar as mulheres. Precisamos santificar os nossos relacionamentos com elas, de tal forma que a gente as trate como uma irmã, com honra, com respeito, não é? Será que hoje em dia todos têm essa proposta, essa intenção? Não, mulheres são objetos para satisfazer os desejos dos homens. Não há mais respeito. Pastor, mas nem na igreja? Nem na igreja. Pior ainda. Pior ainda. Para nossa vergonha. Então o texto, ele não é claro para a gente sobre o que especificamente, o que fez com que Davi ficasse no palácio. Por que ele ficou lá? O texto não fala. O que fica claro é que um padrão foi quebrado na sua vida, na sua postura como rei. E quantos vacilos seriam necessários para que ele caísse? Um apenas. Uma brecha. Uma oportunidade. Não foram muitas. Quando a gente vacila, quando a gente não vigia, quando nós não estamos conectados com Deus, basta uma única oportunidade para cair. Ah, pastor, eu sou forte. Eu consigo me segurar quando sou tentado. Será? Quem somos? Quando os olhos não estão nos vigiando, o que fazemos, como nos portamos, o que é que está no campo das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Qual o compromisso que temos a partir do compromisso com Deus, como firmamos o nosso compromisso com outras pessoas, com a nossa esposa, as esposas para com os maridos. Qual o compromisso, qual a aliança que se tem numa proposta de preservação da nossa santidade, da nossa aliança um com o outro. Pararam já para pensar sobre isso? Davi estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, vendo a pessoa errada, desejando essa pessoa errada. Qual que é o resumo disso? Primeiro, desfoque espiritual. Se Davi tivesse mantido, então, os seus olhos em Deus, jamais ele teria colocado os seus olhos naquilo que Deus desaprova. Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, debaixo do domínio, do governo, da direção do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Há fruto sendo ministrado nas nossas vidas, para que tenhamos domínio próprio. Já pararam para avaliar Gálatas capítulo 5, nos frutos do Espírito? A partir do verso 19. Como é que a gente usa esse texto como um instrumento para o fortalecimento da nossa vida cristã, da nossa postura, da nossa ética, da nossa moral, sabendo que é uma ação sobrenatural, Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, municiando a gente para que a gente consiga vencer as nossas tentações. Lembra a parábola
que Natã contou, da ovelha. Tinha um que tinha um monte, né? Um monte de ovelha, tudo, mas ele pegou e desejou a única ovelhinha que o homem tinha. Olha só. O que o senhor faria com essa pessoa? Merece a morte. Esse homem é você, Davi. Você é esse. Você é esse homem. Como um coração se torna insaciável quando não se satisfaz em Deus e na sua provisão. Pastor, será que nós somos insaciáveis? Será que a gente, por mais que se tenha, será que a gente ainda continua sendo ingrato a Deus? Precisando de algo mais? Minha relação não é suficiente. Eu preciso dar uma apimentada. Eu preciso dar uma melhorada nisso. O meu salário não está bom, deixa eu ver uma outra forma, ainda que seja ilegal, para poder dar uma melhorada na minha vida financeira. Insaciedade, insatisfação. Além desse desfoque espiritual, como eu disse, há uma postura de insatisfação e descontentamento. No capítulo 12 de 1 Samuel, verso 8, diz: dê-lhe a casa e as mulheres do Senhor, dê-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. No confronto de Natã, ele fala da parte de Deus que ele tinha tudo o que ele precisava ter para viver uma vida satisfeita, mas não era suficiente, ele precisava de mais. E aí é onde Tiago diz para nós, mostra a cada um de nós a fonte da corrupção. Tiago 1, 14 e 15 diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, e então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Gera a morte. Percebem que é um processo. O processo da queda, o processo da ruína, o processo da destruição dos relacionamentos, dos casamentos. Quando a nossa vida não é colocada no altar do Senhor, em arrependimento sincero, em consciência da nossa pecaminosidade, das nossas fraquezas. E a gente precisa colocar isso diante do Senhor. Os maridos colocar isso diante da sua esposa, a esposa colocar isso diante dos seus maridos, para que nessa proposta haja uma proteção do leito matrimonial. Não escondendo, não agindo como se fôssemos os mais fortes e invulneráveis. Não, somos frágeis. Somos feitos do mesmo material que Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Que isso? Mostra. Está registrado um grande homem de Deus, sendo aqui confrontado com o seu pecado. E ele testemunhando. Como que foi necessário ele ser exposto para que ele obtivesse a restauração necessária da sua vida. Como é que nós agimos, irmãos, diante de uma consciência de quem nós somos, na nossa fragilidade? Será que ainda achamos que somos invulneráveis? Somos tão fortes que não precisamos nos proteger, nos fortalecermos. Lembra o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6? Esclarecendo que nós estamos envolvidos numa grande batalha espiritual. Não são contra pessoas, principados e potestades. A nossa luta é contra o reino das trevas. Não é contra fulano de tal. É contra o que está por trás dela. Aquilo que a manipula, aquilo que a usa,
aquilo que também muitas vezes usa a gente. Usa o mau desejo. O diabo sabe qual é o seu e o meu calcanhar de Aquiles. E ele vai usar o quê? Para fazer com que a gente caia? A sua vulnerabilidade. Para um, pode não ser para outro. Talvez seja uma outra área de fraqueza sua. Para um homem pode ser a área sexual. Para outro, pode ser a questão de finanças. Pode ser uma outra coisa, um outro tipo de pecado. A questão que precisamos definir é estabelecermos diante do Senhor essa proposta de sermos confidentes, constantes, dispondo as nossas vidas diante dele, para que ele constantemente nos purifique do nosso pecado. O pecado tenazmente nos assedia, diariamente, matando um leão por dia, às vezes 2 ou 3. Como é que a gente lida com isso? Será que a gente já acha que está tudo destruído, está tudo acabado, já não tem mais como voltar à comunhão com Deus, a comunhão com pessoas que nós entristecemos? Como que nós reagimos à condição estabelecida pelo nosso pecado, pelas nossas falhas? Isso aqui foi só a introdução, tá, irmãos? Nós vamos continuar essa mensagem na semana que vem. Mas eu queria, de alguma forma, introduzir essa mensagem como um instrumento para a nossa reflexão e para uma postura diferente a partir de hoje. O que o Senhor pede, o que o Senhor exige de cada um de nós, é o que foi o instrumento principal para a restauração de alguém que caiu, que é um arrependimento sincero. O que Deus certamente conhece é o meu e o seu orgulho. O Senhor conhece como que a gente se encontra hoje, emocional, eticamente, moralmente, espiritualmente. Ele sabe se nós estamos próximos a Ele ou distante dEle por algo que nós cometemos e que talvez até agora a gente não vê ou não se propõe a nenhuma ação para mudar essa situação. Tá tudo bem, isso aqui não é pecado, isso que eu estou fazendo não desagrada a Deus. Será que a gente pensa desse jeito? Se você quer mudança e transformação na sua vida, nos seus relacionamentos, tudo começa por aquilo que Davi nos mostrou. Uma proposta de humilhação e reconhecimento das suas fragilidades, da sua pecaminosidade, das suas falhas e carência de Deus na sua vida. Por um momento, ele se desligou de Deus. E isso foi o que precisava para que ele cometesse aquilo que ele cometeu. Enquanto está no campo do pensamento, das intenções, isso pode ainda ser transformado. Para que consequências graves, elas não aconteçam. Então, se ainda está dentro desse campo, pense hoje, reflita hoje. Não coloque isso à tona. Não faça das suas intenções uma ação, porque isso pode trazer muita tristeza e destruição para a sua vida e para a vida das pessoas que você mais ama. Repense aquilo que aonde você está e o que você está fazendo, ainda que no campo das intenções. Se não está no campo das intenções, já está no campo das ações,
ore a Deus, se humilhe diante do Senhor, se arrependa do seu pecado e busque a restauração com aqueles que você ofendeu. Deus deseja nos santificar. Para que isso aconteça, é necessário que a gente siga o exemplo de Davi. Amém? Semana que vem a gente continua entrando um pouco mais em detalhes daquilo que ele vai nos ensinar em relação à postura que ele teve. Senhor, Pai bendito, Deus de toda graça e bondade, bendito seja o Senhor, o Deus de todo perdão e restauração. A Ti nós recorremos, conscientes de quem nós somos, cientes de que o pecado, ó Deus, tem muitas vezes sido presente, tão presente em nossas vidas, que temos sido por ele dominados e nos afastado do Senhor. Mas nós rogamos a Ti, como Davi fez, tem misericórdia de mim, ó Deus. Lava-nos, purifica-nos do nosso pecado. Cria em nós, ó Deus, um novo coração. Dá-nos, ó Deus, um espírito que se submete ao Senhor, em obediência, em adoração sincera. Oramos porque precisamos da Tua graça sobre nós, da Tua restauração sobre nós, da nossa vida, das nossas relações. Em nome de Jesus que oramos. Amém.